Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No momento em que eu subo esse vídeo para a plataforma, nós somos mais de 51.200 pessoas, portanto, esta é, de fato, a maior sala de aula para estudar para os concursos de procuradoria do país, seja AGU, seja PGE, seja PGM, e por isso seja muito bem-vindo a essa empreitada. Bom, nós hoje vamos discutir um assunto bem interessante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Imagine que você está lá na sua prova de segunda fase dos concursos da advocacia pública e o examinador pede para que você discorra sobre o abuso do poder regulamentar. O que é abuso do poder regulamentar? Esse é o questionamento de segunda fase. Para responder isso, você precisa conhecer o que o Supremo está decidindo na ADPF 607. Exatamente o que você ouviu. O que o Supremo está decidindo. Essa ADPF ainda não teve julgamento completo, mas o Supremo já formou maioria hoje para decidir o que eu vou te explicar agora, para que você entenda o que é abuso do poder regulamentar. Nessa ADPF, ainda em julgamento, no momento em que eu publico esse vídeo aqui no YouTube, se questiona o seguinte: o governo federal alterou mediante decreto regulamentar, alterou completamente mediante decreto regulamentar, no âmbito do Poder Executivo, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Esse é um órgão, ou era um órgão, até então existente na estrutura do Poder Executivo. Qual é o fundamento constitucional que tem o presidente da República para, mediante decreto regulamentar, alterar a estrutura do Poder Executivo? O fundamento constitucional está no artigo 84 da Constituição Federal. O artigo 84 diz que compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre, a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de receita, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Nós temos aqui que o decreto ele mudou a estrutura do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Esse órgão passou a integrar o Ministério da Economia e ele foi esvaziado com a exoneração dos peritos que lá trabalhavam. A ADPF, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, questiona justamente a constitucionalidade dessas alterações em relação ao esvaziamento da política pública. Então, nós temos esse objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental 607. Como disse no início desse vídeo, o Supremo já formou maioria para considerar a mudança estrutural inconstitucional sob o argumento da existência de abuso do poder regulamentar. Então, o que é que você tem enquanto cenário aqui? Você tem que o abuso do poder regulamentar, nos termos do que está sendo decidido na ADPF 607, é quando o Poder Executivo, mediante o Presidente da República via decreto regulamentar, altera a estrutura dentro do Poder Executivo e tem efetivamente como consequência dessa alteração estrutural o esvaziamento de política pública constitucional. Esse é o cenário de julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 607. Vamos para as principais passagens do julgado até agora, porque, repito, ele ainda não foi efetivamente finalizado. No momento em que ele for finalizado, eu volto com atualizações, se necessário, mas as principais passagens do julgado são retiradas do voto do ministro relator Dias Toffoli. As passagens são essas. Disse o Supremo mediante o Dias Toffoli, relator da ADPF em questão. E não é dado ao chefe do Poder Executivo, sob o pretexto de exercer função meramente regulamentar, desmontar política pública instituída no intuito de dar cumprimento ao texto constitucional e prevista em compromisso internacional assumido pelo Brasil. Então aqui está o mérito principal da inconstitucionalidade, o esvaziamento da política pública mediante alteração estrutural de órgão do Poder Executivo. Assim, por ter como efeito prático o esvaziamento exatamente do órgão chamado Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que pelo decreto não foi extinto praticamente, ele foi incorporado ao Ministério da Economia, mas esvaziado. Então ele diz, assim, por ter como efeito prático o esvaziamento do órgão, a edição do decreto 9.831 de 2019 configura um abuso do poder regulamentar. Então, esse é o mote principal da decisão do Supremo até agora.
E, consequentemente, continua dizendo, também uma contrariedade à separação entre os poderes, pois acaba por condenar a absoluta ineficácia uma política pública prevista em lei. Ou seja, o ministro fala que se trata de violação à separação de poderes porque o poder legislativo, mediante lei, impõe ao executivo o cumprimento da política pública e no momento em que o executivo esvazia o órgão destinado ao cumprimento dessa política pública, ele desrespeita o comando do poder legislativo e por isso viola a separação dos poderes nos termos do que disse o Dias Toffoli no seu voto de relatoria. E ainda continua dizendo, o esvaziamento de políticas públicas previstas em lei mediante atos infralegais, é o caso, decreto regulamentar, importa em abuso do poder regulamentar e ele volta a utilizar a expressão e, por conseguinte, contraria a separação de poderes que foram os dois principais argumentos. Na espécie, a violação se mostra especialmente grave diante do potencial desmonte de órgão cuja competência é a prevenção e o combate à tortura e, nesse caso, a prevenção e combate à tortura também está prevista em compromisso internacional assumido pelo Brasil, justamente no que diz respeito à política pública a ser implementada em território nacional. Muito bem, então nós temos o que, nesse caso, em termos de julgamento da ADPF 607, ainda pendente de publicação de decisão, porque o julgamento ainda não acabou, mas já foi formada a maioria. Nós temos exatamente um decreto regulamentar que esvazia órgão destinado a promover política pública constitucional. O Supremo entende que essa configuração é abuso do poder regulamentar e, portanto, nós temos a inconstitucionalidade dessa modificação / alteração para entender efetivamente que o poder público executivo, via presidente da República, não pode esvaziar órgãos, ainda que eles não sejam extintos, órgãos destinados ao combate, à prevenção e combate à tortura, no caso, ou órgãos destinados à efetivação de política pública que tenha sede constitucional. Então, se cair na sua segunda fase, o que é abuso do poder regulamentar, você precisa explicar essa situação aqui. Decreto regulamentar que, embora não extinga órgão público, esvazia a sua atuação e a atuação desse órgão público era justamente no sentido de dar vazão, dar cumprimento à política pública com previsão constitucional. Você precisa explicar esse modelo de entendimento do Supremo Tribunal Federal para dizer que essa reestruturação, essa modificação, esse esvaziamento é inconstitucional por abuso do poder regulamentar. Nós vimos que o artigo 84, inciso 6, a linha A, impede que o decreto regulamentar extinga órgão público, mas no caso nós não temos uma extinção, nós temos, no dizer do Supremo Tribunal Federal, um esvaziamento. Esse órgão foi incorporado ao Ministério da Economia e esvaziado, o que enfraquece a política pública constitucional, razão pela qual o Supremo entende que essa prática é considerada abuso do poder regulamentar e, portanto, prática inconstitucional. Se o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, na finalização do julgamento e publicação da decisão da ADPF 607, modificar alguma coisa em termos de decisão ou trouxer alguma informação adicional, eu volto aqui com a atualização. Se não, esse vídeo aqui fica tido, portanto, como aquele que analisa o que é abuso do poder regulamentar, tema que muito provavelmente estará nas próximas provas de procuradoria por ser tema em direito constitucional e que afeta diretamente o Poder Executivo e a possibilidade do Poder Executivo dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.